Sejam muito bem-vindos ao Negócios na Pauta. Um complexo portuário desempenha um papel fundamental para o desenvolvimento econômico de uma cidade, com destaque para potencializar o comércio internacional, a criação de empregos, o desenvolvimento regional e o crescimento industrial. O complexo portuário do Itaqui nasceu na década de 60 com a ativação do Porto Itaqui, um porto público gerido pela União e mais tarde pelo governo do estado através da EMAP. E se fortaleceu na década de 80 com a instalação dos portos da Alumar e Ponta da Madeira da Vale. Na última década, este complexo tornou o maior do país em tonelagem e um dos dois mais importantes ao lado do Porto de Santos. Como esta comunidade, estimada em mais de 20 mil pessoas, se relaciona com a cidade? Como isto afeta as outras atividades econômicas do município da ilha e do estado? Se quer saber mais sobre isto, fique conosco porque Negócio na Pauta está começando e este é o tema de hoje. Os portos são importantes por diversos motivos, mas podemos citar 3 razões mais relevantes. Comércio internacional. Os portos são pontos de acesso para o comércio global. Eles facilitam a importação e exportação de mercadorias, permitindo que a cidade se conecte com outras regiões e países. Comércio internacional traz benefícios econômicos, cria empregos e fortalece a economia local. Criação de empregos. Um porto em funcionamento requer uma infraestrutura complexa e uma variedade de serviços relacionados como logística, transporte, movimentação de cargas, serviços aduaneiros, entre outros. Essas atividades geram empregos diretos e indiretos para a população local. Desenvolvimento regional. Um porto moderno pode servir como um centro logístico, distribuindo mercadorias para outras partes da região. Isso incentiva o desenvolvimento econômico de áreas próximas ao porto e pode atrair investimentos de empresas interessadas em usar a infraestrutura portuária para suas operações. Crescimento industrial. A presença de um porto pode atrair indústrias relacionadas como armazéns, fábricas e plantas de processamento que desejam aproveitar a facilidade de importação e exportação de mercadorias. Isso impulsiona o crescimento industrial na cidade e na região. Em portos de grande dimensão, como o Complexo Portuário de Itaqui, a importância para a economia local, seja na geração de empregos, seja na arrecadação de tributos, cresce demasiadamente. E a relação porto-cidade se torna crucial para o bom andamento das atividades portuárias. As cidades com grande atividade portuária devem se enxergar como cidades portuárias e ter políticas públicas voltadas para este setor, pois além da geração de empregos, a arrecadação de tributos e a atração de outros setores, como a indústria, se mostram fatores importantes para o município e o estado. O crescimento das atividades do Complexo Portuário de Itaqui causou impactos econômicos e sociais nos municípios de seu entorno e mesmo no estado todo. O agronegócio do Arco Norte, a importação de combustíveis, a exportação de minérios e derivados, tudo isto contribuiu para um crescimento impressionante na última década, tornando-se a principal atividade econômica da cidade de São Luís. Mas a cidade parece ainda não se enxergar como uma cidade portuária, talvez por desconhecer que ali está acontecendo muitas coisas e se as previsões se realizarem e os portos com pedido de autorização para se instalar na Baía de São Marcos tiverem sucesso, pode se tornar um dos maiores complexos portuários do mundo. E para debater este assunto estão aqui conosco o Raul Lamarca, que é presidente do Sindomar, que é o Sindicato dos Operadores Portuários do Maranhão, e Ana Barbosa, que é diretora executiva do OGMO, que é o órgão gestor da mão de obra do Porto do Itaqui. Boa noite, Ana. Boa noite, Raul. Boa noite. Seja muito bem-vindo ao Negócio na Pauta. Enfim, eu pergunto aos convidados aqui. Vocês representam 2 atores muito importantes na atividade portuária, os trabalhadores e as empresas. Como vocês veem a relação desta comunidade, a comunidade portuária, com a cidade, Ana? Bom, então, em primeiro lugar, muito obrigada pela oportunidade da gente estar vindo aqui poder falar um pouco, né,
das atividades portuárias, que é um dos segmentos empresariais que mais tem crescido no país e que é responsável pela movimentação de tantos negócios, geração de emprego, de tanta renda, né, que aí traz um desenvolvimento cada vez maior para o nosso país. Então, quando a gente está falando, né, de relação porto-cidade, é importante a gente lembrar e pontuar aqui que São Luís é uma cidade que já nasceu praticamente portuária. Só que a gente tem ainda, né, nesse contexto todo, muitos desafios quando a gente pensa como a gente estreitar e como a gente se aproximar cada vez mais dessa comunidade. Nesse sentido, muitas ações têm sido feitas, né, por todas as empresas que atuam aí no segmento portuário. Entre todas essas, a gente tem aí o OGME Itaqui. E quem é esse órgão de gestão da mão de obra portuária? Eu estou há 7 anos no OGME Itaqui e há 7 anos somente que eu vim saber quem era o OGME Itaqui. E eu já trabalhava no mercado local, sou maranhense, sou ludovicense, sempre morei aqui, trabalhei no ramo de bebidas, ali bem coladinho, né? Então você é diretora executiva há pouco tempo, então? Estou há 7 anos no Porto de Itaqui. Mas no OGME? No OGME Itaqui há 7 anos. E já entrei como diretora executiva no OGME Itaqui. Entendi. Né? Só que assim, ali do ladinho, eu estava nas indústrias, né, de bebida. Mas a gente percebe o quanto que a gente ainda tem que promover e dar maior visibilidade a toda essa movimentação que é gerada de oportunidades dentro do Porto, né? Então, fui conhecer o OGME Itaqui há 7 anos, quando entrei no Porto e tive a oportunidade de me deparar com esse desafio, que é gerir uma mão de obra que é centenária, né? A gente está falando aí de uma categoria de trabalhadores que existe há mais de 100 anos. Eram os antigos estivadores? Os antigos estivadores, sim, que são estivadores hoje, só que ainda dentro de um novo contexto, sim, né? A gente, sim, quando fala em estivador, a gente pensa naquela figura, né, do trabalhador no esforço físico, carregando um saco nas costas, debaixo de um sol, sem nenhum cuidado com EPIs, com regras de segurança e saúde. E foi aí, há 29 anos, que surgiu o OGME Itaqui, justamente pela necessidade de não só profissionalizar, mas também, né, de garantir todos aí os direitos, os deveres dos empresários. Mas o OGME, então, é uma entidade privada, é isso? Ela é uma instituição de natureza jurídica, privada, porque ela não é pública, ela foi instituída pela Lei 8.630 e depois com a modernização dos portos, né, pela 12.815. Mas quem instituiu, né, foi por força de lei, mas quem mantém o OGME são os operadores portuários associados ao OGME Itaqui. Hoje nós somos em cerca de 20 OGMEs pelo Brasil todo. E onde tem um porto público, pela força da lei, é obrigatório ter um OGME Itaqui. Todo operador portuário, dentro do seu processo de certificação como operador portuário para movimentar as cargas num porto público, ele precisa ser associado ao OGME Itaqui e tomar, né, solicitar essa mão de obra avulsa. Então, na verdade, o OGME é que indica pessoas que são sindicalizadas, associadas? Vamos falar aí dessa conexão, né? A gente está falando de uma conexão porto-cidade e nessa conexão a gente tem o OGME Itaqui, que dentro do porto ele é o elo de conexão entre os sindicatos laborais e os operadores portuários. Entendi. Representando os operadores portuários, tem do outro lado o sindicato patronal. Entendi. Né, que aí aqui nós temos o nosso colega e parceiro Raul, né, que daqui a pouco vai falar um pouquinho sobre isso. Mas o papel do OGME ele não é de ser um representante da mão de obra. O representante da mão de obra... Ele é um intermediário, então. Ele é um gestor. Tá. Ele gere a mão de obra portuária com competências muito bem definidas, muito claras pela lei, que vai desde a seleção dessa mão de obra, a definição desse perfil, treinamento, a parte de qualificação, exames, campanhas de saúde, EPIs. Entendi. Toda a parte de gestão de recursos humanos que uma empresa tem, né, como setor, o OGME ele é esse ente ali que está como elo de conexão, né, fazendo essa gestão da mão de obra, buscando entregar uma mão de obra aí qualificada e pronta, né, para o operador portuário. Raul, você que representa aqui os sindicatos operadores, na verdade a gente está falando essa questão da relação por cidade,
que a gente percebe que é uma atividade que hoje talvez seja a principal economicamente dentro do município de São Luís, dentro da própria ilha, mas é que é pouco visível, em parte porque o nosso porto fica meio escondido, os nossos portos, apesar de se ver uma fila enorme de navios ali na Baía de São Marcos. Como é que vocês veem essa coisa de a população, a própria cidade, não enxergar muito isso, não entender o que acontece lá, não entender nem a riqueza que é gerada ali dentro? Como é que vocês veem isso? Essa é uma excelente pergunta, Arthur, mas antes de respondê-la, gostaria de te agradecer pela oportunidade de estar aqui no Negócio em Pauta. Acho um programa fantástico, né? Estar aqui na TV Guará. Já tive a oportunidade de assisti-lo com outros colegas aqui do setor portuário, né? De diversas empresas públicas e privadas. A gente sempre chama, tentando puxar o pessoal do Porto para cá. Apareçam. E é um programa que traz debates de grande nível, né? De alta relevância para nós que somos tomadores de decisão no dia a dia da atividade portuária. Mais uma vez aqui em nome dos operadores portuários do Maranhão, né, em parceria aqui com a Ana, a gente agradece esse espaço. E fazer também uma breve apresentação pessoal. Eu sou um maranhense, nascido e criado, né, ludovicense, portanto me incomoda muito o fato da minha capital não ser vista como uma capital portuária e do meu estado não se enxergar como um estado portuário. Né? Eu acho que até ela é vista como a cidade é que não vê, né? Mas fora daqui ela é vista. A população. Isso. Exatamente. Acho que para as pessoas que são do meio, não só portuário, mas o meio logístico de uma maneira geral, esse potencial, essa vocação, ela já está muito bem estabelecida, né? Porém, acho que falta uma apropriação da identidade da nossa gente, né? Em relação a esses grandes ativos, esses grandes potenciais, essas vocações que a gente tem aqui no nosso estado. Até pouco tempo atrás eu trabalhei na EMAP, né? Lá trabalhei por alguns setores. Hoje estou na iniciativa privada, representando aqui os operadores portuários do Maranhão. Como a Ana citou, a Lei 12815, né, que já completa esse ano 10 anos, ela disciplina as questões de relação a capital-trabalho. Né? Então é muito claro que, de um lado, você tem os interesses dos trabalhadores sendo representados pelos sindicatos laborais, do outro lado dessa relação, os interesses das empresas representadas pelos sindicatos patronais, quem eu represento aqui hoje, e no meio dessa relação está o OGMO, né, que funciona como se fosse o RH do, setor, do operador portuário para fazer a contratação dessa mão de obra avulsa. Né. Existe também uma outra possibilidade já prevista na lei, que é a contratação a vínculo, e esse é um ponto que a Ana pode, acredito que, trazer melhor para a gente na discussão, porque já é uma possibilidade prevista em lei, porém com suas condicionantes. Né. O Sindomar, ele é uma instituição irmã do OGMO, como você vê, né? Ele é manutenido basicamente pelos mesmos associados. Nós também completamos recentemente 29 anos, ano que vem fazemos 30. E no nosso caso especificamente, apesar de ser uma instituição relativamente antiga, né, ao contrário do OGMO, nós somos poucos conhecidos, tanto dentro da comunidade portuária quanto fora. Muito por conta de uma maneira que se via anteriormente o Sindomar. O Sindomar antes ele era gerido por associados. Então ou era o empresário ou era o gestor de uma empresa que ocupava aquela dupla cadeira também como presidente do sindicato. E recentemente o nosso conselho, né, composto por 5 empresas, fez um movimento agressivo, fez um movimento ousado, né, fez um movimento arrojado de mudar o nosso estatuto e prever a contratação de um executivo por carreira, né? Como foi feito com o OGMO há anos atrás, por isso a Ana está aqui hoje falando com a gente. Então, isso trouxe para a gente uma série de vantagens. Por exemplo, qual é a razão de ser de um sindicato? É negociar com o lado laboral, né? Em termos de convenções coletivas de trabalho. Hoje, eu não sento para negociar uma convenção pensando em como eu posso defender a minha empresa. Eu estou defendendo as 12 empresas que são associadas ao nosso sindicato. Isso traz isonomia não só para mim, isso traz isonomia para o defesa dos interesses dos associados, mas principalmente isonomia para quando eu vou conversar com o trabalhador, porque eu não fico preso a um interesse específico. Eu sou representante de todos, né? Sempre importante reforçar isso. A nossa atuação no Sindomar, ela se reflete em 3 pilares estratégicos. O primeiro e mais importante deles, claro, é a geração de valor para os nossos associados. Tanto associados existentes, como associados futuros, né? Que nós estamos fazendo um trabalho para dar cada vez mais robustez para o nosso Você falou que são sindicato. quantas empresas? 12? São 12 empresas. Mas 12 dentro do universo da portuária aqui não é pouco? É porque são os operadores portuários especificamente.
Na Lei 2815, o operador portuário é a empresa que tem equipamento e faz operação de carga e descarga dos navios. Entendido. Aí numa comunidade portuária você tem os operadores, você tem os agentes marítimos, as transportadoras terrestres, os órgãos anuentes, enfim. Aí já estou falando de 60 a 70 empresas, é um universo maior. Entendido. A gente vai dar uma rápida pausa para os nossos comerciais e na volta vamos continuar falando aqui sobre a relação Porto-Cidade. É já já.